Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Pessoal, vamos fazer a nossa correção, né, da atividade do bloco 2, né, ou atividade número 2, falando a respeito aí da Mesopotâmia, né, a gente estudou dois blocos de aulas aí somente a respeito da civilização mesopotâmica, né? E aí eu passei uma atividade, né, com um texto auxiliar aí para vocês, lembrando que esse texto auxiliar ele está relacionado diretamente, né, com a, a aula, né, as duas aulas que foi ministradas ou foram ministradas para vocês, tá ok? A gente vai fazer a correção dessas atividades agora, tá ok? Fechando aí essa parte da civilização mesopotâmica, tá? Bom, a primeira questão aí é da Universidade Federal de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, né, e ela pergunta o seguinte: a região da Mesopotâmia ocupa a região, lugar central na história da humanidade. Na antiguidade foi o berço da civilização sumeriana, devido ao fato de, né, a gente tem que analisar aqui. Letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Na realidade, a Mesopotâmia abrigou, né, várias pessoas, vários povos, né? Porém, não foi esse o processo principal, tá? Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais, totalmente equivocada essa questão letra B, né? Não teve essa ideia de extrair esses minérios, nem se transformar de uma idade da idade da pedra para a idade dos metais, né? Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Também essa letra C não necessariamente, apesar de ter um relevo, né, favorável ao isolamento, porém não houve essa ideia aí de crescimento socioeconômico por conta desse processo do relevo, tá? Letra D, possui uma área agricultável extensa, sim, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates, sim, tanto que a Mesopotâmia é a terra entre rios, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E possui uma extensa, né, área agricultável, tanto que esses povos, né, e vários outros povos fixaram nesse local. Abrigar um sistema hidrográfico ideal à locomoção de pessoas apropriado para o desenvolvimento comercial. Geralmente quem fez isso foram os fenícios, né? Porém, não necessariamente eles utilizavam como rotas, né, tão corriqueiras nesse período, né? Então, a letra D é a correta, pessoal. A número 2 foi feita a pergunta por que a região da Mesopotâmia é conhecida como a crescente fértil. Bom, primeiro que ela se equivale, né, ao seu formato, né, onde tem terras férteis e onde está localizada a região da Mesopotâmia, como uma lua crescente, né? Tem um formato exatamente de uma lua crescente, tá? E fértil porque essa região que forma essa lua crescente na Mesopotâmia, ela é uma região que possui um solo bastante fértil, tá? Por isso que se comparou, vamos dizer assim, fez a analogia da lua crescente com a questão também das terras férteis, né? É uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura, exatamente um local onde a maior parte das terras vizinhas era muito árida para qualquer tipo de cultivo, tá? Bom, a número 5 é da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, né? A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracteriza-se pela aridez e pela falta de água, o que desestimulou o povoamento e fez com que fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto, que nós chamamos aí de nomos, né, pessoal? Nós vimos isso. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por dois grandes rios, Tigre e Eufrates, né? E diversos afluentes e córregos. A partir do texto é correto afirmar que, letra A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades e os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada. Isso é verdade, né, pessoal? Na realidade, a civilização mesopotâmica ela havia se transformado em uma civilização sedentária, né? Por conta de quê? De localizar em meio a um deserto uma área totalmente irrigada, uma área que era propícia, né? Com solos férteis, propícia à agricultura, tá? Letra B, então a letra A é a correta, tá bom?
Letra B, a ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela durante a antiguidade teve caráter sedentário e ininterrupto. Bom, a planície Mesopotâmia é a cidade da Mesopotâmia, mas as áreas vizinhas nós acabamos de ver aqui que eram áreas áridas, né? Em meio a desertos, né? Então a letra B está errada. Os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo vegetal para a obtenção de alimentos? Não. Na realidade, eles praticavam comércio, né? Tinham troca de mercadorias, faziam processo de irrigação. Letra D. A ocupação sedentária das regiões desérticas representava uma ameaça militar aos habitantes da Mesopotâmia? Nem sempre todos. A maioria desses sedentários, né, resolveram se fixar justamente na Mesopotâmia e não ameaçar o território mesopotâmico. Apesar que, naquele período, né, nós tínhamos povos que queriam, né, ocupar, né, como eram cidades independentes, né, eles se uniam naquele período. Só a única forma de união deles era justamente nesse período de ameaça ao território, né, de guerra. Bom, letra E. Os povos mesopotâmicos jamais puderam se sedentarizar. Errado, né? Eles se sedentarizaram, principalmente nessa região aí fértil. Devido à dificuldade de obtenção de alimentos na região. Não, justamente por conta dessa região chamada de crescente fértil, né? Eles tiveram como mecanismos, né, o sedentarismo, justamente por conta da fixação nesse território que esse território oferecia a eles, né? Bom, a número 4, fale sobre o norte e o sul da Mesopotâmia. A gente sabe que a Mesopotâmia ela é dividida em duas partes, né? O norte, que é conhecido como a Alta Mesopotâmia, ou a Síria, devido à grande presença de assírios ali, né? Que é uma região bastante, essa região norte é uma região bastante montanhosa, deserto, desolada, com escassas pastagens, né? Ou seja, é a parte menos produtiva, né? Menos fértil da Mesopotâmia. É o norte, tá? E ao sul, a Baixa Mesopotâmia é o Caldeia, onde habitavam principalmente os caldeus, né? Muito fértil em função dos regimes dos rios, que eram ali próximos, né? Você enchia, diminuía a cheia deles, né? Que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam separadamente no Golfo Pérsico. Então, devido à localização desses rios em meio ao deserto, né? Era propício essa região do sul da Mesopotâmia à produção, ok? Bom, como surgiram as primeiras cidades na Mesopotâmia? Bom, pessoal, as primeiras cidades ou núcleos urbanos, né, foram acompanhados do desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico, né, uma vez que a maior parte da população estava localizada justamente entre os rios, né, como é conhecida a Mesopotâmia, favorecendo aí o surgimento, né, de pântanos ou mesmo utilização de pântanos. Evitava também com esse sistema de hidráulica, né, engenharia hidráulica, a questão das inundações e garantia também, ao mesmo tempo, o armazenamento de água, principalmente nos períodos mais secos, né, nos períodos de estiagem, quando o rio diminuía mais o seu, não esgotava, é claro, mas diminuía mais o seu curso, né, o seu nível, tá ok? Bom, pessoal, foram essas 5 questões aí, né, lembrando que elas foram um pouquinho mais complexas do que as primeiras, então, na medida do que o conteúdo vai nos proporcionando, né, as atividades elas vão acompanhando essa complexidade do conteúdo. Do mais, eu quero agradecer a todos e até a próxima.